Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de um possível cenário pós-pandemia. Vocês já devem ter acompanhado muitos vídeos aqui no YouTube a esse respeito, que tematizam um pouco essa dúvida, né? Essa incerteza sobre qual ou como será a nossa vida quando nós começarmos efetivamente a voltar a uma nova rotina, depois de todo esse isolamento social, que aqui no Brasil já dura 9 meses. Muitos, inclusive, falam de uma longa gestação que agora chega ao fim, mas nós ainda continuamos com várias restrições de convívio, contato social, enfim, na expectativa de que no próximo ano tenhamos aí novidades, né, que permitam que a gente possa, de certa forma, ter um pouco mais de certeza, pelo menos, sobre como fica a nossa vida. O meu vídeo de hoje é motivado por uma conversa muito gostosa que eu acompanhei essa semana, especificamente na quarta-feira. A Maria Homem, no seu canal no Instagram, conversou com a artista Karina Burr a respeito também destas questões, não só das performances e da obra belíssima dessa artista, mas também sobre essas dúvidas que ela própria tem a respeito da nossa vida pós-pandemia. Maria Homem, não sei se vocês sabem, acaba de lançar um livro chamado Lupa da Alma, né? Quarentena Revelação. Eu tenho acompanhado muito as falas e o trabalho dela no canal no YouTube, no Casa do Saber. Enfim, gosto muito dessa psicanalista, inclusive recomendo que vocês a acompanhem se gostarem um pouquinho dessa área e das ideias aí que ela compartilha com a gente. E ela, nessa conversa com a Karina, fez um comentário que me pareceu muito significativo e desde então eu fiquei também encafifada me perguntando a respeito e tentando responder as perguntas que ela mesma fez para si mesma e para a sua entrevistada, né? A Maria Homem pontuou o seguinte, ela acha, né, ela comentou que acha esse momento que a gente vive, claro, um momento de algumas restrições, obviamente, que de certa forma castram aí a nossa pulsão, né? Os nossos desejos, a nossa vontade de agir, de sair, de fazer, de acontecer, de produzir, de se encontrar, né? Coisas que a gente não tem conseguido fazer da forma como a gente quer. E na leitura dela, esse cenário, né, de isolamento social, ela usou até um termo bem interessante, de que eu gostei muito, tira um pouco as anestesias que a gente tem na vida, né? Porque quando a gente sai, se entretém, se diverte, enfim, a gente anestesia um pouco o nosso corpo, a nossa vida, as nossas pulsões e os nossos desejos ganham, de certa forma, uma vazão, né? E agora a gente se vê muito mais enclausurado, em ambientes muito mais restritos, com muito menos espaço físico, com restrições muito, né, protocolares e muito chatas, que muitos inclusive se questionam bastante se devem cumprir ou não, se devem seguir ou não, porque já estamos também muito cansados, né, de todas elas, enfim. Então ela pensou, bom, hoje a gente vive esse momento ainda de estarmos tolhidos dessas anestesias, né, para as nossas pulsões. Depois, com a liberação, talvez, e o fim desse isolamento, né, ela conjectura, haveria um estremecimento total. Ela mesma disse e acha que todos vão conseguir finalmente liberar geral e dar vazão a pulsões e desejos e forças inconscientes que talvez estejam, de certa forma, freadas, até porque ela diz é impossível de você segurar. Isso, mais dia menos dia, vem à tona
com o fim do isolamento ou não, né? Eu acho que cada um está reagindo a essa situação de uma forma muito diversa. Vocês devem conhecer muitas pessoas que estão produzindo muito, que escreveram livros, compuseram músicas, fizeram novos cursos, buscaram se reinventar. Vocês mesmos talvez devam ter passado por esse processo. Eu também vivi um pouco isso, então a gente teve que repensar nossa forma de trabalhar ou novas formas de trabalhar. Esse canal é um canal que se realiza, né, e se concretiza dentro desse cenário. Quer dizer, durante a pandemia, ele tem aí pouquíssimas semanas, né, de existência, então também é um projeto meu que eu consegui realizar nesse cenário, e muitos publicaram aí os seus livros, muitos artistas repensaram os seus projetos, investiram em novos projetos mais voltados à área do digital ou da ausência do público, enfim. A própria Maria Homem, claro, né, ficou surpresa da quantidade de seguidores que ela passou a ter em redes sociais, porque ela também teve de aparecer muito mais publicamente aqui através das telas, destes canais, destes meios de comunicação, enfim, e muitos que sofreram impactos e efeitos os mais diversos, emocionais, mesmo físicos, a gente sabe, muitos e muitos infectados que já se recuperaram ou não, que perderam muitos familiares, enfim. Então foi uma realidade que atingiu de uma forma muito desigual a todos, né? De uma forma muito heterogênea também. E aí essas poucas perguntas que ela lançou num determinado momento da conversa com a Karina na quarta-feira me motivaram a tentar respondê-las. E gostaria que vocês também me ajudassem nesse projeto e depois deixassem aí os comentários a respeito, né, do que pensam sobre essas dúvidas. Mas só para concluir o raciocínio então da Maria Homem, ela disse, bom, agora nós não temos anestesias que antes tínhamos, mas de qualquer forma essa pulsão, ela em algum momento vai explodir, vai vir à tona, vai emergir, vai traduzir, vai abstrair de alguma forma, né, simbolizar de alguma forma em alguma ação, alguma atitude, algum desejo, alguma realização, enfim. E depois, né, será que mesmo após a liberação e o fim final mesmo e bem conclusivo do isolamento, porque a gente já passa por um processo aí gradual, né, e algumas tentativas de relativizá-lo e amenizá-lo um pouco, mas enfim, quando esse isolamento efetivamente terminar, fica um pouco a dúvida, qual vai ser, é a dúvida dela, a nossa relação com o outro, os nossos corpos em contato com os corpos do outro, né? Porque o vírus ele não vai desaparecer repentinamente, isso a gente também já sabe, né? Estamos acompanhando aí o discurso dos cientistas. Então, qual será a nossa relação com o outro, né? Mesmo já estando fisicamente juntos, mais próximos, né? Vamos ter medo, não vamos ter medo? Qual será a relação que nós vamos travar uns com os outros? E eu estava nesse meio tempo, lendo um livro, inclusive eu coloquei há alguns dias, quando eu nem tinha começado ainda o canal, no Instagram e na página do Facebook da Casa na Arte, uma enquete para que vocês escolhessem entre 3 livros, dentre os quais é este, né, que é uma coletânea de contos, são 2 longos contos escritos por Natalia Ginzburg. Muitos votaram nesse livro, então eu reli, porque em algum momento eu gostaria de gravar um vídeo a respeito, né? O mais votado foi Borges, vocês conseguem acompanhar aí na playlist a minha leitura, né, e a minha indicação de um conto borgiano, mas eu já estava com vontade de gravar um vídeo sobre a narrativa de Natalia Ginzburg, e eu busquei aqui, neste livro, as respostas às questões que a Maria Homem fez, né, a todos que ali acompanhavam o debate, a live na quarta-feira. E aí eu decidi discutir com vocês um pouquinho o primeiro conto do livro, intitulado Família, que leva, inclusive, o título aqui do livro, é homônimo, né, o conto se intitula Família, mostra várias relações familiares. Se nós pudermos localizar, digamos assim, um casal mais originário,
que seria protagonista, num certo sentido, a partir do qual toda a história se inicia, é o casal formado por Carmine, que é um arquiteto, né, de 40 anos, e a Ivana, que é uma tradutora de 37 anos, né? Então, já pela orelha do livro, a gente descobre que é um casal que tem uma relação amorosa ainda na juventude e que não dá certo, não dura muito tempo. Inclusive, eles chegam a ter uma filha que com 1 ano e meio morre, né? E esse relacionamento se desfaz logo após esse ocorrido. O que acontece com esses dois, com ele e ela? Eles refazem as suas vidas longe um do outro. Eles constroem várias outras relações amorosas e familiares e de amizade que vão sendo feitas e desfeitas. Eles têm os seus próprios filhos respectivos com outros parceiros e outros cônjuges, mas ao longo de toda a narrativa a gente percebe, né? E é o título é família, né? Mas as relações familiares aqui, elas aparecem muito marcadas por desafetos, muito mais do que afetos, né? Que comumente se imaginaria que numa família você tem relações assim mais seguras, de maior confiança, de maior afeto. Nesta narrativa, né, que foi datada de 1977, escrita pela Natalia, não é o que a gente encontra. Fiquei pensando, puxa, será que então o nosso futuro um pouco é esse? As nossas dificuldades de criar relações num cenário já de pós-pandemia serão assim tão difíceis quanto as que aparecem aqui? Porque os personagens, em sua maioria, não são descritos como se fossem belos, nem fisicamente, nem comportamentalmente, porque eles estão sempre ou muito tristes, ou muito deprimidos, ou desgostosos das relações que eles têm. Eles não encontram amor, desejo, laços e vínculos assim fortes, intensos, nem entre si, né, com os cônjuges, os casais, nem com os filhos. Eles não têm capacidade, muitas vezes, de chorar nos enterros e velórios dos quais eles participam. Eles vivem a vida de uma forma rasa, né? Rasa. Eu selecionei alguns poucos trechos, para que esse vídeo também não fique muito longo. Eu prometo, eu vou fazer a leitura só de 2 ou 3 trechos aqui, que eu achei bem importantes, que retratam um pouco isso. Essa dificuldade de, dentro da família, ou mesmo em outras relações que extrapolam um pouco o seio ali familiar, né, encontrar um aconchego, né, encontrar um afeto realmente assim, verdadeiro, digamos, né, ou genuíno. Então, o primeiro trecho que eu gostaria de apresentar a vocês é uma cena durante um jantar, né, que acontece justamente na casa do arquiteto, né, do Carmine. Já está casado com outra mulher, a Ninetta, e lá estão presentes alguns convidados, um outro casal de arquitetos, né, que é o casal Op, enfim, e também Ivana, que é este amor de juventude aí dele, né? E também Evelina, que é a sogra, né, e mãe da Ninetta, da sua atual esposa. Aí tem um trecho bem curioso que eu anotei, que revela um pouco de como cada um pensa e se sente dentro dessas relações, né? Evelina. Pare de dizer Evelina, pediu Ninetta. Evelina é o nome da mãe dela. Você tem um jeito muito galhofeiro de dizer o nome da minha mãe, e eu não gosto. O sorriso continuava radioso e imóvel, mas a voz estava acrimoniosa. Por fim, explodiu uma discussão entre Ivana e os 2 arquitetos sobre política. E Ivana disse que eles eram 2 reacionários. Então aí começam as discussões ali na mesa, né? Durante o jantar. O marido de Tchatchaop deu razão a Ivana. E como esta o considerava um perfeito imbecil, isso a irritou.
Também Nineta lhe deu razão e também isso a irritou. De repente, aliou-se aos arquitetos. Concluída a noitada, Carmine estava cansadíssimo e antipatizando com todo mundo. Com os 2 arquitetos, os 2 Opi, Nineta e Ivana. Com Ivana, porque retrucava a Nineta com um tom muito cortante, assim que a outra se arriscava a dizer alguma coisa. E com Nineta, porque franzia as sobrancelhas e fingia escutar intensamente enquanto pensava. Ele tinha absoluta certeza, unicamente pensamentos mínimos e ínfimos, o que fazer com o risoto que havia sobrado, e se era possível salvar a torta de abobrinha, que havia desandado e que ninguém tinha comido muito, talvez reajeitá-la e servi-la no dia seguinte a uns primos seus, que deviam vir e que não eram muito exigentes. Então a gente tem esta cena, aliás a literatura está repleta de muitas cenas que acontecem durante jantares, em que os narradores dão conta de percorrer a cabeça, né, a mente, as elucubrações e ideias de cada personagem sentado ali, o que cada um pensa um do outro, né, montando esse palco, né, esse cenário repleto de críticas, julgamentos, comparações, alfinetadas, ironias, sarcasmos, enfim, que mostram como é difícil, no fundo, a gente se entender. Eu sempre digo isso nas minhas aulas aos meus alunos, né, de comunicação, como é difícil a gente se comunicar e se entender. Uma segunda cena que eu gostaria de destacar aqui, em que isso também acontece, é quando Carmine tem justamente um lampejo sobre essa relação que ele já teve com a Ivana e a relação que ele tem com a sua família atual. E aí esse trecho diz: ocorreu a ele, né, o arquiteto, que aqueles 2, Ivana e Matteo Tramonte, é um jovem que muitas vezes chegava à casa dela, lá se hospedava, enfim, um amigo, eram no mundo as pessoas com as quais se sentia melhor. Estar com eles era simples. Quando estava com todos os outros, com Nineta, que era sua esposa, com os vários amigos de Nineta, com os vários parentes de Nineta, e também com os arquitetos que trabalhavam com ele no estúdio, sentia-se obrigado a encolher-se numa atitude contraída e complicada, tornando-se ao mesmo tempo estúpido e tortuoso. Vejam como é difícil ele encontrar, né, as pessoas com quem ele vai conseguir ser mais ele mesmo, né? Ser mais ele mesmo, é algo assim. Aí tem a sensação que ele também sente, que eu achei assim bem interessante, que se soma a essas que eu já apresentei aqui, né? Quando ele está diante da sogra Evelina. De novo, Evelina é um nome que já apareceu, mãe de Nineta, né? Está com a esposa também no mesmo ambiente ali, e a sensação que ele tem da própria casa, porque quando as relações não são saudáveis, o próprio ambiente lhe parecia de certa forma odioso, né? Então essa cena está aqui 2 páginas depois e diz assim, a descrição é da própria Evelina, a sogra. Ela estava ali como um monumento da velhice elegante, sábia, sagazmente endinheirada e sã. Carmine sentiu que a detestava. Também detestava as outras 2. Achou horrível que Dodó estivesse misturado aquele ódio todo. Dodó é o filho. Detestava todas as pessoas daquela sala. E a própria sala. E vejam como é impactante, né? Essa descrição, esse trecho, e que mostra, mais uma vez, como eu mencionei, essas dificuldades, às vezes, que a gente tem com o outro, né? Então, respondendo um pouco, né, a Maria Homem, através das palavras da Natalia Ginzburg, não necessariamente eu concordo, talvez, com todas elas, porque eu vivi um momento de profusão de ideias, talvez, e de criatividade bem legal na pandemia, que eu não sei se eu teria tido sem, né, a pandemia, mas eu também acompanhei tantos depoimentos de tantas pessoas tão próximas, vivenciando situações como esta, de um ódio quase insuportável e de um convívio obrigatório e necessário que, no fundo, afastou demais, talvez definitivamente,
né, muitas pessoas. Então eu entendo bem a história, a escrita da Natalia aqui na década de 70, falando sobre a família, né, e as relações que a gente trava ao longo da vida desta forma, talvez tão triste, né, e tão cética. E para concluir, eu leio o último trecho que selecionei, aí falando sobre a família dele, do arquiteto Carmine, né? Os pais eram bem simples, eram na verdade camponeses, moravam distante de Roma, que era a cidade onde eles moravam, né? Distantes da metrópole. E eles decidem enviar, na época da Páscoa, uma colcha costurada pela própria mãe, pelo correio, porque Carmine os proíbe de ir visitá-los e alega uma desculpa qualquer de que receberia os primos da esposa em casa, não teria como recebê-los. E eles disseram, não, gostaríamos de ir mesmo assim, nem que a gente durma em qualquer lugar, na sua casa, mas já que você não quer, tudo bem. Eles ficam ressentidos, claro. E aí a colcha que a mãe durante muito tempo ficou costurando é enviada pelo correio. E aí tem também este trecho que eu acho emblemático, né? A colcha chegou. Na verdade não era vermelha, vermelha era a cor que o casal adorava. Toda a sala, mobiliário, tapete e cortinas eram vermelhas, né? A colcha chegou, na verdade não era vermelha, era de um laranjão bem forte, com uma espécie de estrela de losangos verde e preta no meio. Nineta achou-a horrorosa e escondeu-a no fundo de um armário. Carmine disse que ainda assim ela devia escrever para agradecer. Ela respondeu que escreveria, mas nunca escrevia. E em seu lugar quem escreveu foi Evelina, a mãe dela, com altos elogios à lã e à estrela. Nunca essa colcha seria usada. E essa colcha representaria relações que não estavam também sólidas e bem construídas entre esses parentes, né? Entre esses familiares, digamos assim, porque a distância era grande, eles pouco se viam e se visitavam, e esses conflitos às vezes surgiam porque também aqui tem uma questão de classes sociais diferentes, é uma família, a dela, da Nineta, muito mais abastada que a dele, então tem também esse conflito que aparece aqui. É uma narrativa com certa desilusão? Claro, vocês puderam perceber que sim. Então foi o livro que estava mais assim às minhas mãos e que mais facilmente eu consegui buscar as respostas àquelas perguntas que a Maria Homem fez, né? Então, assim, parecem que os personagens aqui nunca estão onde eles gostariam de estar. E nunca eles estão com quem eles gostariam de estar. Nós sabemos muitas vezes com quem gostaríamos de estar e nem sempre podemos, como no caso desta pandemia, volto a dizer, né? Mas vale a pena pensar se esses vínculos podem ser construídos e de que forma eles podem ser mantidos mesmo à distância, e quando essa distância não existir mais e felizmente pudermos voltar a sair para um café de modo muito mais solto e leve, como fazíamos até há um tempo. Eu já até falei um pouco disso aqui quando fiz a leitura de um pequeno trecho de uma crônica de João do Rio. Vou deixar a indicação para vocês, né? Falei disso, né? Da rua e das saudades que temos da rua. Aqui eu acho é um conto da Natalia que mostra muito uma faceta de família que inclusive a Maria Homem discute demais ao falar dos novos padrões familiares, das novas configurações familiares. Não só ela, como vários outros especialistas da área, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, né, têm alertado para novas configurações, novos padrões, famílias unicelulares, bicelulares, né, famílias formadas por um, o que é muito mais aceitável hoje do que há um tempo atrás, famílias formadas por 2, por 3, por 4, por vários núcleos, enfim, possibilidades variadas de formação familiar. Aqui o tema é a família, né? E as relações sociais que estão agora acontecendo e que virão a acontecer, talvez mudar ou não, era a pergunta dela ali na live, é um pouco que eu me questiono também, depois que tudo isso acabar. A gente não sabe se o fim está próximo ou não, como ele será, em que medida, quais serão aí os arranjos que a gente vai ter que fazer, né?
Mas eu acho que vale a pena, e eu, ao contrário da Natalia, gostaria, claro, de concluir este vídeo apostando sim que é possível, também num cenário assim desafiador, reforçar laços ou até formar novos laços, como eu mesma fiz com alunos agora à distância, em aulas online, muitos professores como eu vivenciaram isso, formar novos laços com pessoas cujo rosto a gente nunca viu ainda na vida de modo presencial, mas com quem a gente já pôde conversar, pôde trocar ideias, e os nossos cafés e confraternizações já estão marcados para algum dia. E eles acontecerão certamente. Espero que vocês tenham gostado. Essas respostas, claro, são provisórias. Vocês podem me ajudar também complementando aí a minha linha de raciocínio nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.